Fala, muito bom dia. Passamos todos um excelente dia hoje. Mais um dia da gente aproveitar ao máximo e mais um dia de mensagem, né? Então, antes da gente prosseguir, segue com o nosso combinado aí. Curte, comenta, compartilha. Compartilha com pelo menos uma pessoa, beleza? Tamo junto. Se você ainda não é inscrito no canal, então se inscreve, ativa o sininho aqui para que toda vez que um novo vídeo for postado aqui, você seja notificado, beleza? Tamo junto? Bora para nossa mensagem então. O tema da nossa mensagem hoje é perdão. E a nossa frase diz assim, ó: perdoar não é um sentimento, perdoar é uma decisão. Existe diferença entre sentimento e decisão. Sentimento muitas vezes você não controla, já as decisões sim. E quando você tem um, como a gente sempre fala aqui, quando você ganha uma expansão de consciência, você sabe que é importante você perdoar, porque perdoar nada mais é de você largar um peso, deixar de carregar um peso que muitas vezes só está fazendo mal a você mesmo. Então, quando você entende isso, quando a sua mente se expande, você enxerga que perdoar não é um favor para o outro. Perdoar é um ato de amor consigo mesmo, para não carregar nenhum peso de situações difíceis ou coisas desse tipo. E o tema do nosso livro, do nosso tema de hoje é julgue menos e ame mais. Isso reforça a ideia de que quando você julga menos, você ama mais. Quando você não julga as outras pessoas, você também acaba não sendo julgado. Porque tem aquela palavra que fala, né? Como eu acredito que é a que a gente vai ler aqui. Do modo que você julga, você também será julgado. Está lá em Mateus 7, 1, 2. Diz assim, ó: não julgues para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgares, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. Então, da mesma medida, do mesmo modo que você julga, se você não tiver atenção, você também vai ser julgado pela mesma medida. Por isso que eu sempre falo, quando a gente emana coisas boas voltam para a gente. É um paradigma que é real. Então, se eu julgo as outras pessoas, consequentemente, pessoas também vão me julgar. Então é importante a gente ter essa clareza, essa expansão de consciência, para que a gente possa evoluir cada dia mais, entendeu? Cada um tem as suas escolhas e você precisa respeitar cada escolha de cada indivíduo, porque senão as pessoas também não vão respeitar as suas escolhas. E se você não tiver firme emocionalmente, o que pode acontecer? Você entra num, numa depressão, você entra num sentimento de, de vazio, você acaba numa solidão que muitas vezes foi provocada por você mesmo. Então, ter esse tipo de mentalidade, a mentalidade de querer sempre o bem do próximo, não julgar o próximo, amar o próximo, é um bem que você faz a você mesmo. E no livro, ele diz assim, ó: somos resultado de uma construção social e algumas pessoas têm a sorte de terem vivido experiências boas em lares e famílias saudáveis. Outras, porém, têm a infelicidade, o desprazer de ter passado por experiências ruins, ou seja, cresceram em ambientes ou em ambientes ruins, em ambientes que são destruídos, ambientes que não são produtivos para a criação de uma criança. Porém, quando você ganha a sua maturidade, quando você cresce, quando você vira adulto, quando você
forma os seus pensamentos, a decisão de ser afligido por esse lar que, que muitas vezes estava adoecido, a decisão é sua de permanecer ainda nesse, nesse nesse mundo que foi moldado pelas circunstâncias da sua infância. O mundo que foi moldado nas circunstâncias da sua infância precisa ser renovado quando você atinge a vida adulta. Como o autor desse livro mesmo ele relata, ele passou por a família dele era uma família desestruturada, adoecida. Porém, quando ele chegou à adolescência, ele encontrou um caminho que tirasse ele dessa, desse meio doente e fez com que fez com que ele se curasse das mazelas emocionais que ele adquiriu na infância. É claro, um grande apoio que ele teve foi a mãe dele, que sempre o instruiu. Assim como você sempre tem pessoas que estão a seu lado que querem te instruir, que querem te colocar num caminho melhor, querem te dar conselhos para que você venha evoluir. Mas o mal das pessoas é que muitas vezes elas não dão ouvido para o que é bom, elas só dão ouvido para aquilo que é mal, aquilo que corrompe, aquilo que destrói. E muitas vezes a sua palavra, a palavra positiva que faz com que essa pessoa possa evoluir, crescer, ela entende como se fosse uma balela, como se não funcionasse, porque ela só enxerga a realidade que ela viveu até o presente momento, e na realidade que ela viveu até o presente momento não existe felicidade, só existe dor, só existe sofrimento, só existe miséria. Então, essas pessoas, elas tendem a olhar sempre para o lugar errado. Como a gente sempre fala aqui, treine os seus olhos para olhar para a direção certa. E muitas vezes a dificuldade de você olhar para a direção certa foi instalada pelas circunstâncias que você vive ou que você viveu até o presente momento. Aí ele continua assim, ó. Cresci em um lar disfuncional e tinha razões para me revoltar. Porém, aprendi desde cedo com a minha mãe que a atitude de amar e perdoar é melhor do que julgar e condenar, pois não podemos definir as pessoas simplesmente pelo que elas fazem ou falam. Afinal, sempre existe uma herança negativa. Há um contexto familiar ruim onde foram geradas. Muitas vezes as pessoas elas não podem dar aquilo que elas não têm. Então, muitas vezes, quando você encontra uma pessoa que ela é mal educada, quando você encontra uma pessoa que ela não tem modos, uma pessoa que muitas vezes trata a outra pessoa mal, uma pessoa que é violenta, uma pessoa que é ignorante, ou uma pessoa que é amável, uma pessoa que é bem educada, uma pessoa que ela sempre quer servir, fazer o bem às outras pessoas, tudo isso são coisas que a gente traz muitas vezes desde a infância. E quando a gente tem esse espelho, essa reflexão desde a infância, a gente acaba levando isso para a vida adulta. E quando você encontra esse caminho, quando você começa a perceber que tudo pode ser moldável do mesmo modo que você molda uma pessoa para ela viver no caminho ruim, você também molda uma pessoa para viver no caminho bom. Mas, no contexto aqui, o que ele diz é que, por mais sofrida que tenha sido a sua infância, hoje, você adulto, na sua vida adulta, você tem o poder de fazer a diferença. E o poder do perdão é o que te liberta disso. Perdoar não é esquecer, mas
É deixar de carregar um peso que não faz sentido mais carregar, porque você já carregou esse peso por tanto tempo. E muitas vezes esse peso está impedindo com que você avance, está impedindo com que você acelere na sua vida. Aí ele continua assim, ó. Todas as vezes que falo sobre isso, lembro da minha mãe, porque como vivíamos na companhia de meu pai e ele sofria um sério problema com o alcoolismo, sempre éramos afligidos por seus ataques de violência. Mas minha mãe, no entanto, acreditava que no fundo ele era um homem bom, mesmo quando fazia a nossa família sofrer. Ela acreditava nisso que eu acabei de falar para vocês. O que ele estava demonstrando ali, e diferente do filho que quando chegou na, na sua adolescência começou a trilhar um novo caminho, o pai dele não teve a mesma perspicácia, o pai dele não teve o mesmo entendimento. E muitas vezes o avô dele, o pai dele foi sofrido, ele teve uma infância sofrida, um exemplo talvez de um pai alcoólatra que chegava e abatia, violentava a família. Só que ele decidiu trilhar um novo caminho, ele decidiu por uma nova jornada. Entende? Essa é a diferença quando você ganha a sua expansão de consciência e entender que tudo que você planta no universo volta para você. E se você entender isso, você vai muito mais além. Aí ele continua assim, ó. Hoje entendo que ela estava certa. Por ser uma pessoa cheia de compaixão, não deixou que os defeitos de meu pai anulassem quem ele realmente era e não deformou o meu caráter com sentimentos de vingança e revolta. Esse foi um processo difícil, porque mesmo conhecendo Jesus, foi necessário permitir que houvesse um processo de cura. Aprendi que ninguém pode dar aquilo que não recebeu, como era o caso do pai dele. O pai dele não recebeu amor, o pai dele não recebeu afeto. Ou pelo menos essa era a maneira como que ele entendia que era o amor. Talvez o seu pai, a sua mãe, ele tenha o hábito de xingar, de chamar sua atenção de uma maneira errônea, tentando te colocar no bom caminho. Só que essa não é a melhor maneira. Essa não é a melhor maneira. Eu não tenho dúvidas de que o pai do pai desse rapaz aqui, do Júnior, que é o autor desse livro, também o amava. Porém, a maneira em que ele demonstrava isso é que não era entendida. Talvez a maneira que o pai dele entendesse e veio repassar ao seu filho fosse de uma maneira totalmente errônea e destrutiva, entende? As pessoas muitas vezes puxam a orelha, dão palmadas, entendeu? Com uma boa intenção. Aliás, quem de nós, com a idade que temos, não apanhou dos nossos pais e com certeza eles tinham boas intenções nisso, só que não eram as melhores. E muitas vezes você entender isso e passar por um novo processo, por uma renovação da sua mente, faz você trilhar novos caminhos, faz você entender que o mundo sempre está em evolução e o que era normal anos atrás, hoje é diferente. O mundo precisa ser enxergado de uma maneira diferente. Por isso, você deve renovar a sua mente todos os dias, não aceitar o que é errado, mas seguir naquilo que te leva e te permite chegar a alcançar os seus sonhos. E muitas vezes a falta de perdão, o rancor, a mágoa
pesos que você carregue até hoje pode estar impossibilitando você de avançar e chegar aonde você tanto quer chegar. Aí ele continua assim, ó. Saiba que com Jesus é possível não apenas perdoar o que um dia fizeram conosco, pois não temos controle do que as pessoas fazem ou falam de nós. Temos o controle do que fazemos ou falamos, pois isso, por isso, convido você a agir de forma completamente diferente daqueles que fizeram algo de mal com você um dia. Decida perdoar e deixe de olhar para o passado com pesar. Assim, sua dor será transformada em um grande testemunho. Entender que você tem um poder não sobre a decisão do outro, não sobre o que os outros falam, não sobre das coisas que acontecem na sua vida. Entender que você tem o poder de agir conforme os acontecimentos da sua vida. Você precisa se conhecer, você precisa se colocar no caminho que te levam a hábitos que te levam a viver os seus sonhos. E muitas vezes, pessoas e circunstâncias ao seu redor vão dizer totalmente ao contrário, mas você precisa ter uma mente forte, uma direção firme e segura, para que você possa alcançar tudo aquilo que você quer. E o perdão é uma ferramenta que você deve usar para que você possa avançar todos os dias na sua vida rumo ao sonho que você tanto quer viver. Existe perdão que você precisa liberar, existe perdão que você precisa pedir. Então, faça isso e tire esse peso que está nos seus ombros e você não precisa mais carregar, tá certo? Não julgues para que não seja julgados. Ame mais, julgue menos, para que você fortaleça a sua mente, fortaleça o seu corpo, fortaleça a sua alma, tá certo? Crie hábitos positivos que te levem a uma vida de sucesso, beleza? Tamo junto, olha, não esquece, hein? Curte, comenta, compartilha, ativa o sininho. Compartilha com pelo menos uma pessoa, tá certo? Tamo junto, até a próxima e fiquem com Deus. Tchau, tchau.